Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia! Que a bênção e a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Que este dia seja um dia que nós possamos colher muitas bênçãos diante do Senhor. Saiamos para as nossas atividades conscientes, certo de que Deus está ao nosso lado, os seus anjos se acampam ao nosso redor e nós voltaremos para o nosso lar seguros, porque temos um Pai de amor, um Pai presente, um Pai que vive ao nosso lado para suprir aquilo que de fato nós precisamos. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, o versículo 1 e o versículo 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Tenho certeza de uma coisa. A nossa vida seria uma vida muito mais feliz e próspera se nós atentássemos para a sabedoria que nós encontramos na Palavra de Deus provinda do céu. A cada dia que nós nos alimentarmos dessa sabedoria, tenha certeza, a nossa vida será muito mais próspera e feliz. Quanto mais nós rejeitarmos essa sabedoria, nós passaremos momentos difíceis. Há muitas pessoas que estão dispostas a seguir a loucura, a ignomínia. Na verdade, elas podem trazer até alegria momentânea, até felicidade momentânea, paz momentânea, mas no final será tristeza, morte, dor e decepção. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a sabedoria nos ensina que nós precisamos ter um autocontrole. É a cabeça que precisa controlar o corpo, não o corpo administrar a cabeça. Se estamos assentados à mesa diante de uma autoridade, um governador, um presidente ou um prefeito, a nossa mente precisa controlar a nossa língua, controlar as nossas ações, controlar aquilo que nós estamos comendo, para que nós não possamos ser taxados como glutão ou um descontrolado. Agindo dessa forma, corre o risco de perdermos a oportunidade de mais uma vez estarmos assentados à mesa ou perdermos o contato com aquela autoridade. O cristão vive a cada dia sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele não vive para essa terra. Embora esteja aqui, é necessário estudar, é necessário trabalhar, é necessário se envolver nas atividades desse mundo, mas o nosso coração está fincado na eternidade. A nossa esperança está, na verdade, voltada na Palavra de Deus. Embora estejamos com os nossos pés nessa terra, mas o nosso coração pertence exclusivamente ao Senhor. No versículo 6 e no versículo 7 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, a sabedoria nos ensina que a inveja é um mal que deve ser repudiado do nosso coração. Se em algum momento nós hospedamos alguém na nossa casa, precisamos fazer com amor, com carinho, com atenção e oferecer a essa pessoa o melhor que nós temos. Se porventura alguém hospeda alguém na sua casa, mas esse tem inveja, esse começa a cobiçar os utensílios que essa pessoa possui, ou ele hospeda alguém com o objetivo de tirar alguma vantagem, as suas ações diante de Deus não terão nenhum valor. Pelo contrário, no juízo final, ele será achado em falta e será punido. Alguns estudiosos da Palavra de Deus compreendem que até o versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando, a sabedoria, Salomão, envia esses provérbios para alguém que mora distante. Mas a partir do versículo 12, ele começa agora a trazer novas orientações para aqueles que estão dentro da cidade. No versículo 13, Salomão se volta a trazer orientações para as famílias que estão dentro de Jerusalém. Cada pai, cada mãe tem nas mãos a responsabilidade de ensinar a criança. Se for necessário usar da disciplina para ensinar o menino ou a menina o caminho pelo qual ele deve seguir, a ser um menino educado, a uma moça educada, prendada, é necessário que esses pais tenham autoridade, autonomia em ensinar, em moldar essa criança para que ela possa ser um homem e uma mulher de Deus que possam honrar o nome do Senhor. Há muitos adultos que se tornaram o que são hoje em decorrência de alguns pais não terem autonomia ou não compreenderem a responsabilidade que têm nas mãos de educar, disciplinar e ensinar os seus filhos o caminho que deve seguir.
Provérbios capítulo 23, o versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. A sabedoria nesse momento está falando no que diz respeito às emoções de uma pessoa. Nós somos um ser criado emocionais. Nós temos emoções boas e emoções negativas, mas é necessário a cada dia viver diante de Deus e do nosso semelhante, administrando as nossas emoções. Nós não podemos ferir as pessoas, nós precisamos ser amáveis. Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos ensinar como é que nós precisamos viver, e em todo momento Jesus agiu com doçura. Jesus repreendeu aqueles que estavam transgredindo a sua lei. Com mais firmeza, com mais segurança, ele repreendeu aqueles, mas com o objetivo de salvá-los. Mas em todo momento Jesus se manteve no controle, as suas emoções estavam administradas, Jesus era senhor da sua história e ele nos ensina que a cada dia nós precisamos também viver dessa forma. No versículo 26 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a sabedoria faz um apelo: dá-me, filho meu, o teu coração. É o pedido de Deus, é o pedido da sabedoria para todos os filhos que se encontram nessa terra. O desejo de Deus é conduzir a nossa vida por inteiro, não apenas em algumas áreas da nossa vida. O Senhor quer o nosso coração. O pedido de Deus é para que nós possamos amá-lo com todas as nossas forças e, como resposta, que já entendemos do amor de Deus para com a nossa vida, nós possamos nos voltar para Ele em viver uma vida de obediência e dedicação por toda a nossa caminhada. Aqueles que reconhecem esse convite de Deus, o pedido do Senhor para entregarmos o nosso coração nas suas mãos, viverão uma vida muito mais feliz nessa terra e terão direito de estar com Deus por toda a eternidade. Provérbios capítulo 23, o versículo 31, a Bíblia diz o seguinte: não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Infeliz é aquele que vive nesse mundo e é escravo da bebida, é escravo do tabagismo ou escravo de alguma outra coisa. Há pessoas que são escravos da ira, outras da inveja, outros do ressentimento. Mas Salomão, nessa parte da Bíblia, entendemos que a verdadeira sabedoria, falando ao nosso coração, nós precisamos viver uma vida livre no Senhor. Jesus Cristo veio a essa terra nos trazer liberdade de todos os grilhões do pecado que pode nos tirar do direito da vida eterna. Aqueles que vivem nesse mundo e são escravos da bebida, esses, na verdade, não têm domínio sobre si, eles são controlados pelo vício, poderão em algum momento agir de forma descontrolada até o ponto de tirar a vida de alguém e depois então entender que agiu de forma descontrolada pelo fato de estar embriagado. Mas a verdadeira sabedoria nos ensina que em Cristo nós precisamos viver uma vida livre. Aquele que almeja um dia estar com Deus por toda a eternidade, ele precisa a cada dia viver uma vida livre no Senhor. Querido amigo, nessa manhã, para que nós possamos ter um coração e uma vida dessa forma, só podemos viver assim se nós buscarmos a Deus em toda e qualquer circunstância. É por isso que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento: é necessário fazer um sacrifício vivo, é necessário entregar o coração a Deus, é necessário compreender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é necessário entender que Deus espera que nós possamos produzir os frutos do Espírito. Aqueles que desejam produzir os frutos do Espírito precisam constantemente buscar a Deus, abrir seu coração, estudar a sua palavra, sacrificar o seu eu e a sua vontade e permitir que Deus conduza a sua vida. Nessa manhã, o meu pedido a Deus é que o Espírito dele caia, seja derramado sobre cada um de nós e nós vivamos a cada dia mais para o céu e menos para essa terra. Peço a Deus nessa manhã que visite o teu coração, e que você esteja em casa e que você abra a porta do teu coração para Ele fazer morada, Ele viver dentro de você. Tenha certeza, nós jamais iremos nos arrepender se permitirmos que Cristo faça morada no nosso coração. Precisamos nos tornar o templo vivo do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre a nossa vida para nos conceder a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você.
que Ele tenha misericórdia de você e que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.